Você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você lesse comigo o Salmo de número 100. Para a nossa meditação nessa noite. O Salmo 100 diz assim para nós: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero me ater nessa noite especialmente ao verso 3, quando o salmista diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Uma certa vez, quando Jesus, como sempre estava diante das multidões, olhou para as multidões no seu momento, naquele dia, e voltou-se para os discípulos e disse para eles: eu tenho compaixão desta gente, porque essas pessoas estão famintas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus diz duas coisas sobre as multidões: elas estão famintas e elas estão cansadas. Jesus usa a metáfora do rebanho, algo muito comum no pastoreio de rebanho da sua época. Mas ele compara o rebanho às pessoas. Ele diz: as pessoas estão cansadas e exaustas, e as pessoas estão famintas. Por quê? Porque não tem pastor. E dentro dessa metáfora, queridos, a gente fica pensando e olhando essa descrição do Salmo 100, porque o Salmo 100 descreve a igreja como rebanho, o rebanho do pastor, cujo pastor é Cristo, ou cujo pastor é Deus. E quando a gente olha a descrição de Deus como pastor, Cristo como pastor, nós podemos ver uma ampla e vasta definição dele como pastor. Nós o vemos em ação, nós vemos suas qualidades, suas características. E aí nós avançamos para o século 21, desse texto lá para o século 21. E aí nós perguntamos hoje: o que é um pastor no século 21? Bom, se a gente olha a cultura evangélica do século 21, a gente vai perceber que a figura do pastor e a pessoa do pastor passaram por uma revolução cultural tão grande como a revolução hippie. Porque na cultura do século 21, o pastor, ele antes de tudo é um homem de negócios, bem sucedido. Ele abriu um empreendimento muito sucesso, que faz muito sucesso. E esse seu empreendimento, ele pode ser replicado como franquia em vários lugares do país, em qualquer contexto. Ele é repetido. Não há dúvidas hoje de que o pastorado passou por essa revolução cultural e que bebeu da fonte cultural do empreendedorismo. Assim como nós temos empreendedores em várias áreas no Brasil, nós temos empreendedorismo na área da fé, na área da religião. E o pastor hoje é mais um empreendedor do que de fato um pastor dos moldes bíblicos. A coisa ficou mais ou menos clara para mim alguns anos atrás, quando eu ouvi uma entrevista do Silvio Santos, o Papa da comunicação brasileira, quando numa entrevista ele dizia que se sentia inspirado, e foi perguntado quem era o seu mentor, quem era a sua inspiração como homem de negócios. Ele disse: o homem que me inspira em termos de negócios, em termos de oratória, é o R.R. Soares. Aí eu percebi que a coisa já havia perdido o controle, porque um homem como Silvio Santos, do peso do Silvio Santos, dizia que para ele um grande homem de negócios do século, da era presente, é R.R. Soares.
Então eu percebi que a palavra pastor já compreendeu ou já perdeu totalmente o sentido bíblico. A palavra pastor já entrou na vala comum de mais um profissional a serviço da fama, a serviço do nome, a serviço do dinheiro. E a coisa se torna cada vez mais preocupante, porque o pastor hoje é um profissional do púlpito. Aliás, se você quiser se tornar um pastor, é o caminho mais fácil para você ter uma profissão. É só você ir na 25 de março e você compra uma carteirinha, barato. É só você ir em qualquer lugar, alugue, por exemplo, um barracão. É só você fazer um curso na internet de teologia, semanas. Em semanas você recebe o diploma de pastor. Então hoje o pastor é um profissional, ele tem um negócio chamado igreja, e ele tem uma clientela chamada os crentes ou cristãos. E nessa relação, é claro que há sempre uma rede de interesse mútuo. Por que há tantos pastores assim, tantos crentes assim? Porque o interesse é mútuo. Porque entra em questão três questões ou três pontos principais aí para ver isso. Primeiro é o jogo do entretenimento religioso. Nós vivemos uma era, ao contrário do que muita gente diz, de apego ao religioso. Não é apego ao materialismo, há um apego ao religioso hoje. As pessoas hoje estão especialmente religiosas. Há uma ânsia por cura, milagre, modismo teológico, cada vez mais estapafúrdio, que chame a atenção e que de alguma forma mexa com o emocional interior. O segundo motivo, além desse jogo de entretenimento e consumo religioso, é a necessária arrecadação financeira, que é chamada erradamente de dízimo. O que na verdade existe é mais pagamento por um produto. Eu ofereço o produto de consumo religioso e você me paga. Não é dízimo, é pagamento. A terceira é a via da fidelização. O crente é propriedade da igreja, é propriedade daquele pastor. Alguns anos atrás, quando eu era pastor de uma outra igreja, eu recebi 20 pessoas de uma vez. O que para um pastor é uma delícia, né? 20 pessoas de uma vez na igreja é uma delícia. Mas eu confesso para você que quando eu recebi aquelas 20 pessoas na igreja, a minha orelha ficou quente, esquentou. Eu falei, 20 de uma vez? E todas as pessoas que vieram conversar comigo, elas disseram, olha, nós estamos aqui, mas estamos morrendo de medo. Eu disse, por quê? Porque o pastor da onde a gente saiu amaldiçoou a gente. E disse, se alguém sair aqui da igreja, está debaixo da minha maldição. Eu disse, meu Deus do céu, eu sempre aprendi que o pastor abençoa, agora ele também amaldiçoa. E amaldiçoa se você sair de dentro da minha igreja e for para outra. Então eu comecei a perceber que a figura do pastor se tornou muito mais um proprietário que tem clientes e que é fidelização deles. Agora, quando você olha para a palavra bíblica pastor, você vai perceber, queridos, que ela é especificamente usada para Deus e para Cristo, o que mostra para nós que o verdadeiro pastor é Cristo, é Deus. E esse título não é motivo de nenhuma vanglória para quem quer que use, não é. Aliás, há muitas repreensões para o pastor. Há uma cobrança pesadíssima sobre o ministério pastoral. Paulo diz que Deus vai pedir contas de cada alma que o pastor cuidou. É uma função pesadíssima, que tem a ver com Deus acima de tudo. Não é à toa que quando Deus chama vários pastores, em sentido pleno e geral, ele chama Moisés para ser o pastor de Israel, que vai tirar Israel do Egito. Moisés diz, Deus, eu não vou, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele estava dando uma desculpa, mas ele disse, na verdade o que ele queria dizer é, eu enfrentar Faraó? Chegar lá e dizer para o Todo-Poderoso do Egito, Deus me mandou aqui? E quando ele chega diante do Faraó, o Faraó pergunta para ele, quem te mandou aqui para tirar o povo meu povo do Egito, que você diz que é de Deus? Ele disse, o Deus de Israel. Ora, o Egito era politeísta.
adoravam tudo: sol, lua, estrela, rio, o rio Nilo era um deus. Aliás, todas as 10 pragas do Egito, né? As 10 pragas, todas as 10 pragas eram deus. O gafanhoto era um deus, a rã era um deus, cada praga era um deus. Então o faraó chega para Moisés e fala assim: que Deus é esse que te mandou aqui? O Deus de Israel. Eu falei: eu lá conheço esse Deus. Quando Deus chamou Jonas para ser pastor e cuidar de Nínive, ele disse: Deus me livre. Deus me chamou, Deus me livre. Eu vou embora para Tarsis, perto da Espanha. Todos eles. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos que aprender algumas verdades sobre o pastorado de Deus, para a gente entender o que é ser rebanho de Deus, igreja, e qual é o motivo pelo qual Deus constituiu pastores na sua igreja. Eu queria então desconstruir 2 mitos nessa noite sobre pastorado. E essa mensagem eu estou pregando principalmente para mim, não é para você, né? Primeiro mito sobre pastorado é que o pastor é pastor por uma série de razões não resolvidas na cabeça dele, e ele se torna o foco do pastorado. Há muita gente que envereda pelo caminho do pastorado porque tem questões afetivas, emocionais não tratadas. A gente que vai para o pastorado, existe gente que vai para o pastorado porque nunca foi amada, querida, afirmada, e quer lugar melhor para acontecer isso do que igreja, de gente paparicando você o tempo inteiro. Então muita gente vai para o pastorado com a ideia errada, tentando resolver um dilema não resolvido da vida. A primeira verdade, no entanto, que a gente aprende sobre pastorado é que o pastorado visa tratar feridas do povo. E como é difícil, pesado tratar feridas. A Bíblia diz que nós somos rebanho do seu pastoreio. Então aqui você percebe que a Bíblia não descreve só a função pastoral, mas o modo de ação pastoral. Se você olhar Jesus em várias definições, uma delas, Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Qual é a característica principal de um pastor na Bíblia? Bondade. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A bondade dele está ligada ao ato do sacrifício que ele faz em prol das ovelhas. Então ele tem que ser bom, no sentido de bondade, porque as ovelhas o tempo todo são alvo do mal. O tempo todo são alvo, na metáfora, do lobo que persegue, machuca e destrói. As ovelhas se ferem, se desviam, fogem e cometem todo tipo de erros e ficam feridas. E quem é que vai cuidar? Quando você vê feridas, quando você vê gente que errou, quando você vê gente que pecou, quando você vê pessoas completamente fora do padrão, é difícil tratar isso. Quem é que vai tratar? Jesus vira e diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então Jesus é o modelo de ação pastoral, porque ele tem acima de tudo uma devoção para com as ovelhas, a ponto de ele estar disposto a sacrificar sua vida por elas, que de fato fez na cruz. Jesus efetivamente fez o que ele declarou: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Olhando dessa forma, queridos, nenhuma pessoa deveria aspirar a ser pastor por outro motivo, a não ser amar gente, amar pessoas necessitadas, feridas pela vida e carentes de orientação. O pastor tem que amar pessoas e tem que amar os piores tipos, gente que ninguém ama, senão ele não pode ser pastor. Ser pastor e amar pessoas amáveis, ser pastor e amar pessoas ajuizadas, ser pastor e pastorear santos,
é totalmente o oposto do que Jesus é. Porque ele disse: eu não vim salvar santos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Portanto, o pastor é um médico de alma, da alma, e ele tem que amar pecadores. Alguns anos atrás eu li um comentário de um plantador de igrejas na América, que me chamou muita atenção no momento da vida. E ele dizia o seguinte: se você deseja levar Cristo para as pessoas de fora da igreja, sem contexto cultural cristão nenhum, você precisa se acostumar a cheirar fumaça de cigarro. Porque se você não se acostumar a cheirar fumaça de cigarro, você não vai alcançar ninguém para Cristo. E hoje eu percebo como isso faz sentido, queridos. O pastor está acostumado com cheiro de cigarro, com cheiro de bebida, com cheiro de droga, com cheiro de tudo que não presta. Sabe por quê? Porque é para essa gente que ele vai. É para essa gente, ou é com essa gente que ele lida. É essa gente que ele chama. É essa gente que ele ama. Ele é chamado e convocado por Deus para cuidar das feridas. Não importa quem causou, não importa como foram causadas, ele é chamado para cuidar de feridas. Eu queria destacar um comentário do Richard Baxter, um teólogo muito importante, que diz assim: o pastor não é apenas um pregador, mas é o conselheiro das almas das pessoas, assim como o médico lhes é médico para o corpo, o advogado para o seu patrimônio, de modo que todo homem e mulher em apuros deve levar seu caso ao pastor para resolver. Deixa eu explicar o que o Baxter disse. A coisa mais fácil do pastorado é pregar. Porque muita gente olha o pastorado, a pregação, como glamour, não é? A pregação é uma milésima parte do pastorado, não é a mais importante. O importante do pastorado é o contato diário com as pessoas, o aconselhamento, a orientação, a oração, o estar junto na dor. Essa é a essência. Então, pastorear não é considerar as pessoas como um grupo que eu tenho para satisfazer meus caprichos pastorais. E nenhum de nós deve olhar o pastor como aquele que a gente contrata para satisfazer nossos caprichos. Pastorear não é agir, por exemplo, como muita gente faz hoje. Eu tenho um plano, eu sentei no final de semana na minha mesa, eu fiz um projeto para a igreja este ano, que eu acho que é fundamental. E aí eu forço todo mundo na igreja a entrar nesse plano aqui, porque se não entrar nesse plano vai chover bordoado domingo à noite na pregação. É fazer com que a igreja cumpra o meu plano, é considerar as pessoas como força de trabalho. Então, se você não entrar na força de trabalho, não serve para cá, não serve. Pastorear não é isso, querido. Pastorear não tem uma ideia mirabolante na cabeça e fazer todo mundo cumprir. Pastorear é atender as feridas. É por isso que a gente tem que se acostumar a ver feridas na igreja. É por isso que a gente deve se acostumar a ver pecadores na igreja. É por isso que a gente tem que se acostumar com ver coisas e sofrimentos na igreja. Sabe por quê? Para a gente não fingir. Porque se você está aqui, é porque você está ferido, precisando. A igreja é um grande ambulatório, segundo Jesus. Eu vim para os doentes. Nesse aspecto, queridos, o pastoreio é um trabalho que visa cuidar das feridas. A segunda verdade que a gente aprende no Salmo 100, que nós vamos ver daqui a pouquinho, fala também dessa questão da atuação do pastor, muito mais do que pregação. Porque quando o pastor cuida das pessoas, ele olha as pessoas de uma maneira real,
o pastor vê diante dele fracassos, dúvidas, feridas, conflitos, derrotas. Ele sabe, ele conhece, e ele se identifica com as pessoas porque ele sabe que também tem isso. A pior coisa do mundo é o pastor que olha as ovelhas, olha os pecados das ovelhas, olha o fracasso das ovelhas, olha as dúvidas das ovelhas, as feridas das ovelhas, os conflitos das ovelhas, e diz: eu não sofro deste mal. Ele é um enganador, ele é lobo. O pastor vê, se identifica e sabe que também possui isso, mas ele sabe o caminho para a superação em Deus. É essa a diferença. Ele conhece a Deus, ele conhece o caminho da superação. Quantas vezes eu saí da minha casa para aconselhar uma família, e eu cheguei lá, sem abrir a boca, a pessoa ferida falou muita coisa, que eu disse: eu saí de lá confortado. Quantas vezes eu fui para atender pessoas, e a pessoa começa a contar o problema dela, e eu digo assim: eu tenho exatamente o mesmo problema e ela não sabe. O que eu vou dizer para ela? Eu só posso orar. Ou você acha que o pastor não sofre dessas coisas? Pastorear está identificado com as feridas, querido. O pastor conduz as pessoas a Deus, não a ele. Conduz as pessoas ao Evangelho. O trabalho dele é orar para que o Espírito Santo atue, produza mudanças definitivas, constantes. Esse é o trabalho dele. É orar e ensinar para que Deus faça alguma coisa no meio dessa tragédia, mas nunca se excluir da tragédia, nunca, porque ele também faz parte de todas elas. Algum tempo atrás eu estive fazendo um tipo de trabalho que faz tempo que eu não faço, já contei para vocês, eu queria só trazer aqui para enfatizar isso. Eu fui a uma igreja em Mojimirim e eu desenvolvi um personagem para falar com a igreja objetivamente sobre recepção de pessoas na igreja, como receber visitantes. Esse era o foco. E eu montei um personagem que eu tenho lá em casa, tudo guardadinho. O Daniel me ajudou muito a caracterizar o personagem, né? Braceletes de ponta, botas pretas, todos aqueles adereços de rock, de roqueiro, roupas esquisitas, aquelas camisetas bem, e uma peruca, né? E aquela bandana. E eu fui para a cidade e eu comprei um maço de cigarro e comprei uma cerveja. E na hora combinada, só tinha uma pessoa na igreja que sabia. Eu entrei no meio do louvor do culto com um cigarro aceso. Entrei com a cerveja na mão e derramei cerveja na roupa. E comecei a me comportar como se eu estivesse sob efeito, brincando com as pessoas, mexendo com as pessoas. E fui posto para fora 3 vezes pelo diácono da igreja, porque a argumentação era que eu estava atrapalhando o culto. Voltei, me puseram para fora de novo, voltei a 3ª vez, puseram para fora de novo. E quando eu fui pela 3ª vez e voltei, sentei, eu vi alguém saindo com um telefone celular. E na hora que foi saiu com o telefone celular, alguém disse para mim: senta aí logo que a coisa vai ficar feia. Deu 15 minutos, encostou uma viatura da PM. E o PM disse para a pessoa: quer que eu entre lá para pegar? O sujeito disse: não, ele está sob controle, ele está quieto agora, ele está calmo. Eu fui, saí, falei com o PM, expliquei para ele, pedi desculpa porque a igreja podia sofrer um processo, não é? Por falsa denúncia. O PM entendeu perfeitamente, até riu comigo, disse: você é pastor desse jeito? Eu falei: sou. Então, tudo bem. Foi embora e entendeu. Mas isso não foi o mais difícil, queridos. Foi que no final de tudo, o pastor da igreja assumiu a palavra e disse: olha, nós chamamos a polícia porque toda semana entra aqui maconheiro
Eles entram, vêm, atrapalham o culto do mesmo jeito que o pastor fez. Eles vêm toda semana, todo domingo, para atrapalhar o culto. A gente chama eles aqui na frente, expulsa os demônios deles e manda embora. Depois, em particular, eu chamei o pastor lá fora e disse: escuta, quem que você acha que está mandando um maconheiro para a sua igreja? Ele disse: Satanás. Eu falei: não é não, porque eu nunca vi diabo mandar gente para ir na igreja. É estranho, né? Você já viu? O diabo mandar a gente: olha, vai lá na igreja ouvir uma palavra de Deus. Eu nunca vi. Só se ele for burro. Só se o diabo é burro. Mandar gente para a igreja. Ele disse: Deus está mandando os maconheiros para você cuidar deles. Mas sabe por que a gente não cuida, queridos? Maconheiro dá trabalho. Se dá. Não é, seu Fernando? Dá trabalho. Mas nós somos chamados para cuidar das feridas, queridos. A segunda verdade do pastorado que eu queria desconstruir é que o pastor não é chamado para atrair pessoas a ele. Ele não tem rebanho. O rebanho é de Cristo. O texto diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo. Essas expressões, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, antecipam a descrição da igreja como propriedade exclusiva de Deus. A igreja é de Deus. Amém. O cabeça da igreja é Cristo. E existe um pertencimento da igreja a Deus. Deus ajunta o rebanho, Deus congrega o rebanho para apacentá-lo, para pastoreá-lo. Há 5 anos atrás a gente começou esse grupo com 10 pessoas numa casa. Pouco tempo depois, nós não tínhamos mais as 10, tínhamos menos. Viemos para cá com quase 10 pessoas. 5 anos depois nós estamos organizados aqui, você está aqui nessa noite. Sabe por quê, queridos? Não é porque eu fiz isso. Eu fui apenas a pessoa que atendi o chamado de Deus, dizendo: vai lá e convida. Só. Esse rebanho é de Deus, queridos. Eu sempre tive e sempre vou ter clara convicção: eu não sou proprietário de ninguém. O rebanho é de Deus. É Ele quem ajunta as pessoas. É Ele quem convoca as pessoas. Amém. É Ele que salva as pessoas. É verdade. Essas e outras expressões que a gente leu no Salmo 100, lembram do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Dessa maneira, esse título de pastor é exclusivo de Deus. Por quê? Porque melhor do que eu e qualquer pastor, só Deus é capaz de pastorear as pessoas adequadamente. Só Ele. Ele chamou e Ele sabe muito bem como tratar cada um. Então, uma coisa óbvia que a gente percebe é que as ovelhas não são do pastor, são daquele que as comprou com seu próprio sangue. Igreja ou ovelha não é de pastor. Tem muito pastor que fica por aí dizendo: minhas ovelhas, que suas. A minha igreja, que sua. Você não é dono de nada. É verdade. Igreja de Deus, ovelha de Jesus. Agora, Paulo desenvolve, sim, a função principal do pastor. Sabe qual é a função principal do pastor? Depois você lê em casa Efésios 4, 11 e 12. Paulo diz que a função do pastor, queridos, é preparar cada um para o seu ministério. E ele fala dos dons. A uns Deus concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o treinamento, o aperfeiçoamento dos crentes para a obra do seu ministério, ministério dos crentes. Na perspectiva de Paulo, queridos, o pastoreio da igreja nunca é individual, ele é coletivo. Na perspectiva de Paulo, a igreja se pastoreia junto com o pastor, porque o pastor treina outros para fazer a mesma coisa que ele faz. É impossível ao pastor cuidar, só ele, da igreja inteira. Segundo as estatísticas aí,
O máximo que um pastor consegue cuidar de 80 pessoas. Cuidar. Não é ir na casa do irmão dizendo, vamos tomar um cafezinho, vamos. 5 minutos, eu tomei o cafezinho e vou embora. Isso não é pastorear. Isso não é pastorear. E tem muita gente que fala assim, pastor, vai lá em casa, eu vou. E aí, chamou aqui para quê? Não, para tomar um cafezinho. Para gente, tomar cafezinho a gente toma no posto.